Oi pessoal, como que vocês estão? Para quem não me conhece aqui, eu me chamo Carlos. Eu falo sobre vários assuntos aqui no YouTube, né? Estou sempre trazendo algumas informações, né? Um conteúdo aqui bacana para a gente estar refletindo, né? Para a gente estar crescendo junto, né? E hoje, gente, eu quero falar com vocês sobre um assunto que está sendo bem discutido, né, bastante discutido atualmente, que é as eleições no Brasil. Né? Nós estamos há pouco mais de 2 semanas das eleições no Brasil, eleições para presidente, senador, deputado estadual, deputado federal. São eleições importantes, né, que eu julgo que toda a comunidade científica, a mídia, né, todo mundo está falando aí que vai ser uma das eleições mais importantes da história do Brasil. Eu estava pensando, né, que eu estou estudando alguns assuntos aqui para trazer para o canal. Estou estudando a história da Nova Zelândia também. Só que eu estava pensando, né, qual conteúdo eu ia trazer hoje, e eu pensei sobre isso. Quem acompanha meu canal aqui sabe que eu sempre estou falando sobre direitos humanos, né, além de falar sobre vestibulares, conhecimentos gerais, vários temas para a gente ir crescendo, né? Eu tenho essa preocupação social, né? Eu também sou cristão, sou militante dos direitos humanos, né? Algumas pessoas aqui no canal me conhecem pessoalmente. Eu tenho militado junto com o movimento estudantil e outros movimentos, e eu acho que é um tema importante, né, que a gente pode estar tratando. Não é um tema fácil, não é um tema um pouco delicado, mas eu acho que a gente pode, eu sinto, né, essa importância de falar isso com vocês, né, que nós estamos crescendo, né, nós estamos estamos dialogando aqui e crescendo junto, né, pessoal? Então acho que é importante a gente falar sobre vários temas. Tem algumas pessoas, né, conversando com algumas pessoas por aí, muitas pessoas não gostam de ouvir falar sobre política, né? Mas eu acho que é importante, né? Através da política a gente tem avanços sociais, né? A política tem um lado ruim, né, que é o lado de escândalos, o lado de algumas pessoas, né, que acabam entrando na política para se beneficiar, para beneficiar pessoas poderosas, mas tem um lado importante, né, esse lado de cuidar das pessoas, de cuidar da sociedade. Eu mesmo hoje eu estudo em uma universidade pública graças a políticas sociais, né, a política de cotas, a política de permanência estudantil. Isso foi, né, construído através da política. Né, muitos avanços que nós temos hoje, sociais, né, e humanos, foi através da política. Né? E eu vi até a secretária da ONU, né, eu anotei aqui no papel, o nome dela é Michelle Bachelet, né? Desculpa, gente, o sobrenome aqui é um pouco complicado, né? Ela é secretária dos Direitos Humanos da ONU. Ela diz que as eleições do Brasil podem ter problemas, né? E o Brasil está em risco, né? Devido aos acontecimentos que aconteceu, né, nos últimos anos, o Brasil foi um dos países que mais teve morte de Covid do mundo, se não me engano 10%. Teve alguns comportamentos do presidente da República, do Bolsonaro, né, que foi antidemocrático, né, essa questão dele apoiar pessoas ir na rua com placas, né, pedindo o fechamento do STF, incentivando, né, algumas coisas que não são boas, né, ao meu ver, que sou militante. Várias crises econômicas que nós teve, muitas coisas tristes, né, que a gente tem visto nos últimos dias. Então eu acho que é importante a gente falar sobre isso, né? Falar sobre qual o objetivo, né? Por que a gente precisa participar, né? Precisa votar, né?
Por que nós precisamos ser conscientes na hora de votar? Né? Como nós conseguimos ser conscientes e votar corretamente? Né? Como que nós podemos contribuir para um ambiente pacífico, um ambiente democrático? Né? Porque as eleições precisam ser democráticas. Né? A escolha do nosso representante precisa ser algo democrático. Eu acho que partindo, né, a partir do respeito ao ser humano, da empatia, dessa questão de respeitar as diferenças de ideias, até um certo ponto, né, porque tem coisas que não são toleráveis, como, né, fechamento do STF, o estímulo à violência, à morte, a atacar as pessoas que pensam diferente de você. Eu acho que não é por aí que nós vamos avançar. Né? Eu digo isso como cidadão, né, e como cristão. Né, que algumas pessoas aqui sabem, em outros vídeos eu tenho falado que sou evangélico, e evangélico, né, cristão, e outras religiões, a maioria das religiões, eles pregam paz, eles não pregam violência. Né? Infelizmente muitas pessoas têm acreditado nisso, inclusive pessoas evangélicas têm sido enganadas, né, por essas narrativas. Mas Jesus não pregou isso, Jesus pregou o respeito ao ser humano, o respeito ao próximo, nessa questão de ajudar socialmente os mais carentes, né, de oferecer, de respeitar as diferenças, mesmo que muitas vezes não esteja de acordo com alguns princípios que você tem. Então eu digo isso, né, como cidadão, como cristão. Então nós não podemos cair nesse jogo de querer ser violento com as pessoas, de retribuir na mesma moeda. Nós precisamos ser racionais, né, pessoal? Eu acho que nós vamos avançar nisso, debatendo, conversando com as pessoas, né, expondo os lados positivos, o lado negativo dos candidatos, positivo e negativo. Algumas pessoas aqui me conhecem, sabem que eu tenho lá, mas eu acredito que o governo pode ajudar socialmente as pessoas, né, nessa questão de programas sociais, transferência de renda. Então, no campo do Brasil, ficaria mais para o campo da centro-esquerda, né, que seria o PT, né, que hoje tem um candidato a presidente que é o Lula, o PDT, né, que hoje tem o Ciro Gomes, né, e outros, e os candidatos que se alinham a esse lado, né. Na questão hoje nós temos o Ciro Gomes e o Lula, né? Mas, né, foi aberto aí para todos os candidatos que quisessem se candidatar, né? Mas eu acho que tem que ser algo democrático, né? Você tem o direito de escolher as pessoas, né, que você tem a presidência, ou que você quer que preside o país. E refletindo sobre isso, será que nós podemos apoiar o governo atual? Será que é bom para a gente? Né? Eu acho que não, né, pessoal? Eu acho que de tudo que a gente viu durante esses 4 anos, nós precisamos tomar outro caminho, né, pessoal? É claro que as pessoas têm direito de votar, têm direito de escolher o seu candidato e precisam ser respeitadas. Mas como cidadão, como militante dos direitos humanos, eu sou, como pessoa que eu quero bem para o país, quero ver as pessoas se alimentando bem, as pessoas vivendo, crescendo, né, estudando, como eu tenho a oportunidade de estudar. Eu acho que eu sinto essa importância de falar sobre isso, que nós precisamos trilhar outro caminho, né, pessoal? Deixa eu ver o que eu tenho que falar aqui. As próprias eleições, né, essa questão de poder votar, foi uma grande conquista para a sociedade. Né? Eu estive aqui falando sobre John Locke, né, que no século XVIII, né, século XIX, veio com esses ideais, né, e do Montesquieu, né, de liberdade, essa separação de poderes, né, o poder executivo, que é o presidente, o governador e os prefeitos, o legislativo, que é os deputados, né, os vereadores, o judiciário, né, que é os ministros do STF, os juízes, né. Então, é importante, né? Por que é importante esse equilíbrio?
porque um fiscaliza o outro, né? Então é uma balança que vai sendo equilibrado e a sociedade acompanha isso, né? Então nós temos que brigar por isso, não brigar de soco, né? A gente precisa militar por isso, né? Conversar com a sua família, conversar com a minha família, os nossos amigos, né? Que a gente precisa manter tudo em ordem, né? Que nós só vamos avançar com democracia, né? Quantas desgraças nós vimos aqui no Brasil já com as ditaduras, né? Que foi de 1964 a 85, né? Pessoas sendo perseguidas, sendo mortas, porque não discordava do governo, né, pessoal? Muito triste, né? E a gente vê hoje isso lá na Rússia, né, com Vladimir Putin mandando invadir a Ucrânia, porque supostamente a Ucrânia estaria contrariando os acordos dele, né, violando os direitos, né, das pessoas, direitos civis. Isso é muito grave. Eu acho que a gente precisa pensar sobre isso, né? Qual o papel da política? Qual o papel da cidadania, né? Essa questão de debater ideias, né? Não tem problema nenhum nós debater ideias, conversar sobre ideias, né? Por isso que eu falei dessa questão de quanto que nós precisamos de muitos candidatos, porque nós precisamos observar as ideias, né? Não tem nenhum problema o seu amigo discordar de você em algum ponto, né? Mas tem coisas que nós não podemos tolerar, né? Desrespeitos humanos, ódio, violência, né? Esse estímulo ao armamento das pessoas. Então isso não vai levar a gente a lugar nenhum, né? Eu acho que a gente precisa avançar no debate de ideias, né? Por exemplo, essa questão da arma. Já tem inúmeros estudos provando que quanto mais as pessoas têm arma aqui no Brasil, mais aumenta o número de acidentes de morte, né, de assassinatos, né, e tantos outros problemas nessa questão de corte de benefícios, que são tão importantes para as pessoas, né, esse cuidado com a economia, esse cuidado com as pobres, né? Então acho que a gente tem que pensar muito nisso, no nosso papel, né? Eu tenho esse canal no YouTube porque eu acredito muito no diálogo, no conhecimento, na educação, né? E eu acredito muito que nós podemos avançar enquanto sociedade, enquanto estudantes. Eu sei que tem muitos estudantes aqui, né, querendo entrar na universidade ou só querendo aprender coisas novas. Então acho que é por aí, né? A democracia, fortalecimento, né, das instituições, né, quer dizer, do Supremo Federal, do Poder Executivo, do Legislativo, o respeito às liberdades civis, da liberdade de expressão, né? Quer dizer, eu estou aqui no YouTube porque eu tenho essa liberdade de estar gravando. Se fosse numa ditadura, o governo poderia me perseguir, né, e até me prender por estar falando aqui dessas coisas, né, pessoal? Então, é isso que eu tinha para falar aqui com vocês. Eu acho que nós podemos crescer muito aqui. Não sei, né, se vocês gostaram do vídeo, mas se vocês gostaram do vídeo, pessoal, deixa um like aí para mim, né, ou comenta aqui, né, o que eu posso estar melhorando, porque a gente vai observando e crescendo junto, né? E se inscreve aqui também, né, pessoal, porque de 2 em 2 semanas eu estou me esforçando aqui para postar vídeo para vocês, tá bom? Obrigado, gente.